e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar de cabeça em algumas das perguntas mais profundas e persistentes que a humanidade alguma vez se colocou. Não são problemas novos. São, na verdade, as questões que definem a forma como vivemos juntos em sociedade. Vamos explorar os conceitos que estão realmente no coração do nosso mundo. E vamos começar com uma palavra que ouvimos todos os dias: igualdade. Mas o que é que ela significa na prática? À primeira vista, parece uma ideia simples, justa, não é? Mas como vamos perceber, a sua definição está muito, muito longe de ser um consenso. A seguir, liberdade. Todos queremos ser livres, claro. Mas o que é que isso implica ao certo? Ser livre para correr atrás dos nossos sonhos? Ou ser livre de interferências do Estado, dos outros? A resposta a esta pergunta, meus amigos, divide filósofos há séculos. E por fim, a pergunta que realmente testa os limites de tudo. Haverá momentos em que desobedecer à lei não é apenas aceitável, mas talvez até moralmente obrigatório? É estas grandes questões que vamos tentar dar alguma luz. Ok, vamos a isso. Comecemos pela igualdade. Como dizia, parece um objetivo bastante direto, mas quando começamos a puxar o fio, rapidamente se transforma num autêntico quebra-cabeças filosófico. A corrente filosófica que se debruça sobre isto é o igualitarismo. O ponto de partida é quase sempre moral, a ideia de que todos os seres humanos, só por serem humanos, merecem igual respeito. A partir daqui, a grande questão é como é que uma sociedade pega neste princípio moral e o transforma em algo real, palpável. E agora, um ponto mesmo crucial que é preciso esclarecer de vez. Os igualitaristas não querem um mundo de clones. Aquela crítica comum de que a igualdade significa que temos de ser todos iguais em talento, em gostos, em altura, isso é um argumento falacioso, chamado homem de palha. Ninguém a sério defende isso. A questão é outra. O debate a sério, o que interessa, foca-se em áreas muito concretas, onde a desigualdade tem um impacto brutal na vida das pessoas. Falamos da distribuição da riqueza, claro. Falamos das oportunidades de emprego e falamos do acesso ao poder político. É nestas arenas que a discussão aquece. Então, vamos fazer uma pequena experiência mental. Vamos levar a ideia ao seu limite. E se, por magia, pegássemos em todo o dinheiro de uma sociedade e o distribuíssemos em partes iguaizinhas por toda a gente? Seria essa a solução definitiva? Bem, a filosofia diz-nos para ter calma e aponta logo para 4 grandes problemas. Primeiro, o lado prático. Seria um pesadelo logístico e, sejamos honestos, essa igualdade duraria 5 minutos. Segundo, a questão do mérito. É justo que quem trabalha mais ou tem mais talento receba exatamente o mesmo que os outros? Terceiro, as necessidades. Há pessoas que, por razões de saúde, por exemplo, precisam objetivamente de mais recursos. E por último, a crítica de fundo de filósofos como Robert Nozick. Uma redistribuição à força não estaria a violar o direito fundamental das pessoas à propriedade que adquiriram legalmente? Muito bem, deixemos a igualdade a marinar um pouco e vamos virar-nos para o outro pilar da filosofia política, a liberdade. E tal como a igualdade, a palavra liberdade esconde, na verdade, significados muito diferentes. Afinal, de que tipo de liberdade estamos a falar? Para nos guiar nestas águas, temos uma figura central, o filósofo Isaiah Berlin. Ele defendeu que ao longo da história existiram 2 ideias muito distintas e por vezes em conflito sobre o que é ser livre. A distinção é absolutamente crucial. Por um lado, temos a liberdade negativa. Pensem nisto como a liberdade de interferência do Estado, liberdade de coerção, de obstáculos, é no fundo a ausência de correntes. Por outro lado, temos a liberdade positiva, e esta é a liberdade para. É ter a capacidade real de tomar as rédeas da nossa vida, de realizar o nosso potencial. Não é só a ausência de barreiras, é ter os meios para ir a algum lado. E esta citação de John Stuart Mill é talvez a defesa mais brilhante e clássica da liberdade negativa. É o famoso princípio do dano. O que ele diz é, essencialmente, que o Estado só deve meter-se na nossa vida para uma coisa: impedir que a gente prejudique os outros. Tirando isso, a vida é nossa. Ok, mas a liberdade positiva soa tão bem, não é? Quem é que não quer ter a capacidade de se autorrealizar? Pois, mas é aqui que se esconde um perigo subtil, um perigo que preocupava imenso o Isaiah Berlin. E o aviso dele é muito sério. Ele olhou para a história e viu como regimes autoritários pegaram nesta ideia nobre e a perverteram. O argumento é perigoso. Nós sabemos o que é melhor para ti, o que te vai tornar verdadeiramente livre. E por isso, vamos obrigar-te a seguir este caminho, quer queiras, quer não. Isto leva-nos diretamente à forma mais dura como o Estado exerce o seu poder, a punição. Quando o Estado nos tira a liberdade, qual é a justificação? Por que é que uma sociedade acha que tem o direito de punir os seus membros? A filosofia dá-nos, no fundo, 4 grandes justificações. Primeiro, a retribuição. A ideia do olho por olho, de que quem faz mal merece sofrer. Depois, a dissuasão. Castigar alguém para que sirva de exemplo e os outros não façam o mesmo. A seguir, a proteção. Simplesmente tirar pessoas perigosas do convívio social. E por fim, a reabilitação. A esperança de conseguir reformar o criminoso. Vamos focar-nos um bocadinho na dissuasão, porque é uma das justificações mais comuns no dia-a-dia. A lógica parece simples, não é? Se as pessoas virem que o crime dá mau resultado que leva a um castigo, vão pensar 2 vezes antes de o cometer. O castigo de um serve de aviso para todos. Só que esta lógica, se for levada ao extremo, leva-nos a uma conclusão muito perturbadora. Imaginem um cenário em que castigar uma pessoa inocente, que toda a gente acredita ser culpada, iria impedir muitos outros crimes no futuro. Se o único objetivo for dissuadir, uma teoria puramente utilitarista teria muita dificuldade em explicar porque é que isso seria errado. E agora, vamos virar o tabuleiro. Já vimos porque é que o Estado pune a desobediência, mas será que há alturas em que desobedecer é, na verdade, a coisa certa a fazer? Isto leva-nos ao conceito fascinante de desobediência civil.
Atenção, desobediência civil não é um crime qualquer. Tem regras muito específicas. É um ato público, feito à luz do dia. É não violento. E é feito por uma questão de consciência, com um objetivo maior: chamar a atenção para uma injustiça e levar a sociedade a repensar uma lei ou uma política. E a história está cheia de exemplos absolutamente poderosos. Pensem nas sufragistas que se acorrentavam para lutar pelo direito ao voto. Pensem em Mahatma Gandhi e na sua campanha pela independência da Índia, em Martin Luther King Jr. e na luta pelos direitos civis, ou nos protestos contra a guerra do Vietnã. A desobediência civil mudou o curso da história, várias vezes. Mas, claro, o conceito é controverso. Os críticos dizem que é antidemocrático, uma minoria está a ignorar a vontade da maioria e que pode ser uma rampa escorregadia para a anarquia. Por outro lado, os defensores respondem que não se trata de impor nada, mas sim de fazer um apelo moral à consciência da maioria. E um ponto crucial: ao aceitarem a punição, os manifestantes mostram que respeitam o sistema legal como um todo, estão apenas a protestar contra uma lei que consideram profundamente injusta. E assim, fechamos o círculo. Vimos que a igualdade, por vezes, pode parecer uma ameaça à liberdade e que uma liberdade sem limites pode levar a desigualdades profundas. Não há respostas fáceis aqui. A verdadeira questão, talvez, não seja escolher uma ou outra, mas sim, como é que construímos uma sociedade que consegue encontrar o equilíbrio certo entre as duas. Essa é a tarefa contínua, não só dos filósofos, mas de todos nós.